Glória a Deus, boa noite a todos, boa noite. Nós estamos chegando na nossa quinta e última aula dessa matéria, Nossa próxima matéria vai ser Batalha da Carne versus Batalha do Espírito. Uma matéria muito boa também, uma matéria muito interessante, que nós precisamos estar aí atentos. Na última aula, nós estivemos falando sobre Jesus é o cabeça, Jesus é o cabeça do corpo, Jesus é o Senhor da igreja, é o noivo. O governo está sobre os seus ombros. Ombro direito, apóstolo e profeta. Embaixo do pescoço, evangelista. Ombro esquerdo, pastor e mestre. Bem abaixo de apóstolos e profetas, nós colocamos os bispos. Qual o papel dos bispos? Pastorear a liderança, pastorear pastores, pastorear líderes, pastorear missionários, pastorear oficiais. O bispo, ele tem aí a função, o ofício de pastorear os que pastoreiam, cuidar dos que cuidam, supervisionar a igreja do Senhor, supervisionar o ministério. Bispo, via de regra, é a ligação da sede com as filiais, é o que supre a deficiência de uma igreja sede para com as suas filiais, atendendo, aconselhando, pastoreando, visitando, ministrando aos ministros. Missionário está debaixo daqui do evangelista e, na verdade, às vezes ele flui como apóstolo, às vezes ele flui como profeta, às vezes como evangelista, pastor ou mestre, dependendo da necessidade do campo. É aquele que é enviado com uma missão. E aqui, presbíteros, que são pastores auxiliares, que na verdade ajudam o pastor a pastorear a igreja, auxiliam os cargos de ofício. Tanto faz você colocar os anciãos em cima ou os anciãos embaixo, tanto faz, não vai alterar aí a função e o ofício do ancião. Ancião é aquele que tira dúvida da liderança, aquele que traz uma palavra de ensino, de equilíbrio, para poder ponderar, sempre comprovando na palavra de Deus. E diáconos, ou também chamados hoje em dia de apoio, ou também chamado hoje em dia de oficiais, tem outras igrejas agora colocaram outro nome, staff. Tudo isso é diácono. Não passa de diácono, que no Antigo Testamento eram os levitas, aqueles que serviam ao povo, serviam aos oficiais e serviam ao povo, pessoas que servem. Então, na verdade, o título que se coloca hoje em dia não importa, o que importa é a função, seja ele apoio, seja ele oficiais, seja ele staff, são tudo diáconos, tá bom? Então, basicamente, essa é a estrutura que nós temos aí dos ministérios. No final da última aula, nós estivemos falando sobre a posição apostólica e a posição profética, que é onde nós vamos iniciar hoje. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela tua palavra que nos guia a toda verdade. Fala conosco, ministra aos nossos corações, lançamos sobre ti toda ansiedade, toda preocupação, toda distração, dispersão, sonolência, indolência, dor, cansaço, fadiga, seja repreendido no nome de Jesus. Renova as forças e que a nossa mente, o nosso coração possa estar cativo à verdade da tua palavra, no precioso nome de Jesus. Bom, então falamos aí no encerramento da aula passada, Apóstolos, aqueles que são enviados com uma missão. A chamada de Deus é aquele que é enviado com ordens específicas, um delegado ou um embaixador para realizar uma missão específica. Quais são suas funções? Estabelecer igrejas locais, ordenar anciãos, trazer à frente a revelação da palavra, trazer ajustamento aos conselheiros, ser um pai espiritual para os outros, sempre manifestando amor. Seu ministério público, estabelecer igrejas locais no fundamento ou alicerce que é Jesus, pregar e ensinar a palavra, sinais, prodígios e maravilhas, ordenar e apontar ministros ou ministérios, julgar e disciplinar, disposto a ser testado e provado pela palavra, colocar a igreja em ordem, idealizar
novas frentes ministeriais, inovações, estratégias, ser pioneiro em eventos que promovam a unidade com visão de reino. Isso é algumas funções do ministério apostólico. Profeta, Shazam, Shazam no original hebraico, aonde nós vemos que é ter visão ou ver com o olho. No grego, profeteuo. Profeteuo, falar sob inspiração divina. No Antigo Testamento é comum ele ser chamado de vidente. Aquele que é chamado por Deus é aquele que prediz a palavra de Deus e fala a palavra de Deus sobre inspiração do Espírito Santo. Pronuncia julgamentos de Deus, exorta e fortalece as igrejas, viaja com os apóstolos numa equipe ministerial confirmando igrejas locais, opera em pelo menos 2 dons de revelação além da profecia, confirmando aquilo que Deus já colocou no coração das pessoas. Dá direção ao rebanho, direção do tipo de ministração que a igreja precisa, confirma ministros e ministérios. Vimos aí também, existem profetas pregando, ensinando, intercedendo, existem profetas com dom profético, aconselhando, cantando, de pacto, de governo, de reino, de julgamento, de mensageiro, família, igreja local, profeta para as nações, para certas igrejas, para o corpo de Cristo e profetas para o mundo. Ministério público do profeta, confirmar ministérios e ministros, exortar e fortalecer igrejas, confirmando, na dispensação da graça, confirma que Deus já falou. Prediz eventos futuros, ocasionalmente, fala para edificar, construir, levantar, consolar, convencer e encorajar. Convence do pecado na igreja, nunca traz confusão, a palavra dele deve ser provada pela palavra de Deus, a palavra dele deve ser julgada, e 2 ou 3 julguem quando um profetiza, e trabalha com outros ministérios, especialmente com apóstolos em fundamento. Bom, até aí foi o que a gente viu na última ministração. Começamos hoje, então, falando sobre o terceiro dom de governo. Tá? Tem muitos outros dons aqui, por exemplo, pessoal que trabalha no som, na filmagem, na transmissão. Hoje isso tudo engloba dentro de diácono. Por quê? Porque o diácono é aquele que supre a necessidade que acontece. O diácono da igreja primitiva surgiu para distribuir cesta básica. Agora, tudo que há necessidade, não tinha filmagem, gravação, transmissão, apoio em redes sociais, isso não tinha na igreja primitiva, mas a necessidade da igreja hoje são alguns cargos que se tem nos dias de hoje. Eles vão mudando o nome, assim como o Antigo Testamento muda para o Novo Testamento. Antigo Testamento eram os levitas, Novo Testamento são os diáconos. Hoje se fala em ministério de apoio, em oficiais, em staff, alguns ministérios e denominações acha a palavra diácono ou diaconato ultrapassada, quadrada, antiga, etc. e tal, e põe outros nomes. Mas oficiais que cuidam, por exemplo, do estacionamento, da filmagem, da transmissão, apoio online, tudo isso engloba dentro do diaconato. Tudo isso são funções para servir ao reino, para que o reino venha expandir. Mas ministérios de governo são os 5 que estão sobre o ombro. O governo estará sobre os seus ombros. Esses são os de governo. E esses demais ministérios são ministérios de apoio ao corpo, ministérios de apoio ao reino de Deus. Agora, Paulo é bem claro no versículo 1 de Efésios 4, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamado. Então, se você foi chamado para algo, ande na vocação do que você foi chamado. Pastor auxiliar é aquela situação que a gente sempre diz, Quem foi chamado para ser Eliseu, nunca vai ser Elias. Quem foi chamado para ser Elias, nunca vai ser Eliseu. Quem foi chamado para ser o moço de Eliseu, nunca vai ser Eliseu. Então, na verdade, a gente precisa entender, cada um deve fluir no seu chamado. Eliseu, ele serviu a Elias como fiel servidor 12 anos. E interessante que ele serviu os 12 anos que o ministério de Elias não teve sinais, prodígios, maravilhas, pelo menos não registrados. O período auge de sinais, prodígios e maravilhas, Eliseu não estava junto com Elias.
período auge em que, na verdade, multiplicou a farinha e o azeite da viúva, Elias estava sozinho. O período que ele orou e parou de chover, Elias estava sozinho. O período que orou e voltou a chover e caiu fogo dos céus, Elias estava sozinho. Mas quando Eliseu decide seguir Elias e ser fiel servidor de Elias, na verdade, a gente não vê nenhum registro de sinais, prodígios, maravilhas. Isso nos prova o quê? Isso nos prova que Eliseu não seguiu Elias pelos sinais, mas ele viu algo diferente nele. Ele não seguiu Elias pelo que ele via, mas pelo que ele reconhecia uma unção diferente de Deus na vida dele. Então, ministérios de governo, nem todo apóstolo vai ser ministério de governo, nem todo profeta vai ser ministério de governo, nem todo evangelista, pastor ou mestre vai ser ministério de governo. Existem pastores que pastoreiam, que auxiliam pastor, presidente, e ele não está na liderança, ele não está no governo da igreja. O governo da igreja é identificado pelo dama, o dom que dá de si. Então, aqui abaixo do pastor, tem muitos outros tipos de pastores, tem muitos outros funções pastorais, pastor de casais, pastor de jovens, pastor de adolescentes, pastor de crianças, pastor de mulheres, pastor conselheiro, pastor que visita, pastor que ministra, tem muitas outras ramificações e nem todos eles vão ser ministérios de governo. Então, o de governo, ele é identificado pelo dama, o dom que dá de si, aquele que é o próprio dom e o dom que é ele próprio. Então, na verdade, de governo, entre pastor e pastor, você identifica, claro, com aquele que, na verdade, flui naturalmente, mas integralmente no ministério. Evangelistas, a palavra no original é em grego, por que em grego? Porque é Novo Testamento. Antigo Testamento você não tem evangelista. Aliás, o único que evangelizou fora da nação no Antigo Testamento foi o profeta Jonas. Agora, a gente não pode nem chamar isso de um evangelismo. Ele foi chamado para levar uma palavra de juízo, ele foi chamado para levar uma palavra de sentença, de julgamento. E ele realmente vai torcendo para que Deus mate todos eles, torcendo para que Deus destrua realmente os ninivitas. Muitas pessoas não entendem aí o livro de Jonas. Primeiro, você tem que entender que a dispensação era lei, olho por olho, dente por dente. Segundo, a história diz que os ninivitas tinham matado seu pai. Se matou seu pai, o conceito é lei, ele quer que todos morram. Tá? Então não é que ele não tem amor, não é que ele não tem prazer no chamado do Senhor. Você tem que interpretar o livro de Jonas na dispensação que é, dispensação da lei. Mas ele é também chamado do profeta evangelista, ele é chamado o único personagem do Antigo Testamento que saiu para evangelizar uma terra pagã, uma terra gentia, uma terra distinta. Então, na verdade, evangelista, aquele que proclama coisas autoritárias ou sábias, aquele que ajunta pedras vivas como material de construção do templo. Vem Pedro e fala que nós somos pedras vivas. Então, na verdade, o que o evangelista faz? Vai atrás de material de construção para edificar o templo de Deus numa linguagem figurada. Tá? Então, o evangelista é aquele que ajunta as pedras vivas como material de construção do templo, sabendo que o apóstolo e o profeta vai usar esse material para dar fundação para a igreja. O chamado vem de Deus, mensageiro de boas novas, pregador que tem um ministério de colheita, uma unção especial que leva as pessoas ao arrependimento. Treinador de ganhadores de almas. Treinador de ganhadores de almas. A função dele, ganhar os perdidos através da pregação, através dos milagres, trabalhar com equipes apostólicas, iniciando e estabelecendo igrejas locais. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8, nos diz assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que Filipe é esse? Aquele diácono que foi escolhido lá no capítulo 6. Agora ele está como evangelista, que era um dos 7, ficamos ali com ele. Este Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Então ele está exercendo o ministério de evangelista, mas ele tem
4 filhas que são profetisas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Aqui há algo muito importante que nós precisamos entender. Nem todos vão ser chamados para deixar o seu povo, a sua nação, a sua pátria e ir para a terra distante. Nem todos vai ter esse chamado. Esse é um chamado específico. Agora, o chamado específico do missionário e do evangelista é uma coisa. O chamado a evangelizar, que na verdade eu não chamo de chamado, eu chamo de ordenança de evangelizar, é dado a todos. Quando Jesus disse, portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele não está falando, evangelistas, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não. Ele está dizendo a todo aquele que crê. Todos nós, mesmo tendo um chamado de apóstolo, mesmo tendo um chamado de pastor local, mesmo tendo um chamado de bispo, de ancião, de diácono, temos que fazer a obra de um evangelista. Quem era Timóteo? Timóteo aqui, quando Paulo escreve para ele era bispo da igreja de Éfeso, ele estava supervisionando a igreja de Éfeso. Quando ele estava supervisionando a igreja de Éfeso, na verdade o que aconteceu? Ele vai receber a carta de Paulo, que já saiu a sentença, sabe que ele vai ser morto, sabe que ele não vai ficar livre dessa segunda prisão em Roma, e aí então, olha só o que ele escreve. Timóteo, tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições ministeriais, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Ou seja, você foi chamado para pastor da igreja local em Éfeso, ou para bispo, para colocar as igrejas de Éfeso em ordem, cumpre o teu ministério de pastoreio, mas faze a obra de um evangelista. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo a Timóteo? Lembra-te lá do chamado inicial de Jesus, lembra-te lá do que Jesus disse, portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é só para evangelista, isso é para todo aquele que crê. Ou seja, você não precisa ter um chamado específico de sair da sua pátria e ir para outro lugar, mas você precisa evangelizar aonde você está, ganhar almas aonde você está, ser testemunha de Cristo aonde você está. Aonde você estiver, você precisa ser carta viva lida todos os dias por todos os santos. Ou seja, tem vizinho, tem pessoas que o único evangelho que ele vai ouvir é a tua vida, é ler a tua história, é ler o teu testemunho de vida no bairro, na sociedade, no condomínio, no emprego, no serviço, na faculdade, na escola. Aonde você estiver, você está sendo filmado, aonde você estiver, você está sendo lido por alguém. Então, quando Paulo fala, Timóteo, cumpra o teu ministério, ele está falando, Timóteo, eu sei que você foi chamado para ser pastor e você está sendo bispo das igrejas de Éfeso. Cumpre esse teu ministério, mas não deixa de fazer a ordenança que Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Tem muitas igrejas que eu vou fazer conferência missionária ou conferência evangelística, e depois os pastores sempre falam, ai apóstolo, eu acho lindo o teu chamado, o teu ministério, essas experiências que você conta, mas eu não fui chamado para ser evangelista. Eu falo, pastor, não é questão de chamado, é questão de obediência a uma ordenança. Se eu for olhar por questão de tempo, eu não tenho tempo para sair. Se eu for olhar por questão de compromisso, agenda e o que a igreja demanda de exigência, a gente chega aqui às 7 da manhã e às vezes sai 11, meia-noite, 1h da manhã, para estar aqui às 7 e é o dia inteiro trabalhando. Às vezes não dá tempo de almoçar, às vezes não dá tempo de jantar. E se eu for olhar para a necessidade que a igreja local nos consome, eu nunca saio para viajar. Mas se eu não entender que eu tenho que obedecer uma ordenança do mestre, eu me acomodo no chamado apostólico, que já é muito sobrecarregado. Eu me acomodo e não escrevo nenhum livro. Me acomodo e não leciono. Então, na verdade, eu tenho que criar uma disciplina em cima do chamado que eu recebi do Senhor. Fácil? Não é. Muitas vezes a gente tem que ir além ou abrir mão de alguma coisa para conseguir dar conta aí da agenda e dos compromissos e da necessidade contínua. Então, o dom do evangelista,
nós temos que classificar em algumas posições. Existe aquele que vai ser o evangelista de governo, que a função dele é evangelista, é evangelizar, é respirar e fortalecer o evangelismo e missões. Existe aquele que, na verdade, não vai estar no governo, mas evangeliza para cumprir a ordenança, e ele pode ter qualquer outro ofício. Então, não tem como. E existe aquele que é o missionário, que larga tudo e vai. Então, eu tenho que entender essa diversidade do corpo de Cristo. Está aí na apostila de vocês. O dom do evangelista é a habilidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo de compartilhar o evangelho de tal maneira que homens e mulheres se tornem discípulos de Jesus e membros responsáveis do corpo de Cristo. Ajuntando as pedras para a igreja, ele conhece que vai ter uma pilha de pedras desorganizadas. Olha só, rapidamente, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Atos 8, 5 e 6. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Descendo Filipe, aquele diácono, as multidões, ou seja, ele estava numa grande cruzada evangelística, cheio de gente, auditório lotado. E ele é sensível à voz do Espírito Santo para deixar as multidões e ir em busca de uma vida que estava interessada pelo Evangelho. Ele é sensível, vai lá para o verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, sai dessa cruzada evangelística, sai das multidões e vai para a banda do sul, ao caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem. O evangelista tem que ter a sensibilidade de ver quando estar nas multidões e quando atender uma pessoa. Um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e dizia: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Gente, o etíope eunuco é o peixe que pula na rede, né? Já está prontinho, né? Ele já se faz o próprio apelo, né? Ele já se convida, né? Então, mas o que eu quero destacar aqui nessa noite é a sensibilidade do evangelista, de largar a cruzada evangelística com multidões para obedecer ao que o Deus tinha falado através de um anjo, para ir atrás de uma pessoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 21. 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, para Icônio e para Antioquia. Ou seja, ele sai, faz uma turnê missionária e depois ele volta confirmando o ânimo em todos que ele tinha passado. Ministério público do evangelista: ajunta pedras vivas, traz novos convertidos. Pedras brutas, muitas vezes, que vai ter que ser lapidada. Tem uma característica natural de atrair multidões como um imã. Pessoal que é um pouco mais experiente, né? Não mais velho, mais experiente. 1980, 1990, nós tínhamos as grandes cruzadas evangelísticas. Não sei quem lembra aí de Rex Humbert, Jim Swaggart. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinham acesso à propaganda de televisão e juntavam multidões. Lotavam estádios, ginásios, sem propaganda, sem rádio, sem TV, sem internet, sem divulgação. Como que eles faziam? Espera aí, sobre o evangelista tem uma unção que atrai a multidão. Então, onde ele chega, a multidão é atraída a ele. É uma característica natural do chamado evangelístico. Evangelismo pessoal ou evangelismo público, ele sabe tanto pregar
em multidão como sabe pregar para uma pessoa, porque tem gente que só sabe pregar para a multidão. E normalmente quem só sabe pregar para a multidão ama as multidões, mas odeia o povo. Como assim? Tem muito preletor que só prega para o templo lotado, mas não pede para ele atender alguém que ele não suporta falar com o povo, mas ele quer a multidão. Algo está errado na motivação de coração desse cidadão, né? Ama as multidões, mas odeia o povo, não dá. Prega a palavra. Outra característica do evangelista: quando ele está no exercício do seu ofício, tem sinais e grandes milagres que o seguem. Para seguir, ele tem que estar em movimento. Ele inspira a obra de ganhar almas. Ele ministra o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Essa é a função do evangelista de governo. Agora, quarto, pastor. No Antigo Testamento nós temos a visão do pastor, o pastor literal de ovelhas, pastor de rebanho. Raquel pastoreava o rebanho do seu pai. Rebeca pastoreava o rebanho do seu pai. Os filhos de Jacó pastoreavam os rebanhos do seu pai. Então, na verdade, você vê que a palavra no Antigo Testamento, ela tem a conotação de roi ou raá. Tanto é que o Senhor é o meu pastor, Jeová raá ou Jeová roi. Então, pastor no hebraico é roi ou raá, aquele que cuida do rebanho. Eu sempre indico o livro Nada Me Faltará. Nada Me Faltará. Esse é um livro de Philip Keller, perdão. Esse é um livro de Philip Keller. Philip Yancey é o outro. Esse é um livro de Philip Keller, onde Philip Keller ele foi entrevistar um pastor literal de ovelha bicho, ovelha animal. E ele perguntou cada sentença do Salmo 23, o que significa para o pastor que cuida da ovelha animal. É sensacional o livro, espetacular, te dá uma abrangência do Salmo 23 fantástica, tá? Quem tem oportunidade de ler, leia, porque esse livro está entrando para ser esgotado já. Então, o que acontece? O pastor tem algumas características, é um chamado especial de Deus. No Novo Testamento, poemen, do grego, aquele que cuida, aquele que alimenta, aquele que aconselha o rebanho, o povo de Deus. Aquele que atende, aquele que guarda, aquele que guia o rebanho de Deus. Ele identifica-se com o rebanho, ele lidera o rebanho. É interessante que uma das partes deste livro, ele fala quando o salmista Davi declarou, né? Guia-me a águas tranquilas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, guia-me a águas tranquilas. Por que ele tinha que guiar o rebanho às águas tranquilas? A ovelha, na mentalidade dela, quando ela chega para beber água, se ela vê as águas agitadas, na mentalidade dela, aquela água vai encher a lã dela, ela vai ficar pesada e a correnteza vai levá-la. Então, se a ovelha está diante da água, mas a água está agitada, literalmente, ela morre de sede, mas ela não bebe água. O que isso significa para o ministério? Existem muitas vezes que tem palavras atravessadas e problemas no meio da igreja e as águas estão agitadas. Se o pastor não aquietar as águas, ele está pregando, mas o povo não está se alimentando. Ele está pregando, mas diante da buchicho, fofoca, águas agitadas, o povo não está saciando a sede. E mesmo ele trazendo uma tremenda revelação, enquanto as águas não forem tranquilas, o rebanho não se alimenta. Então tem algumas coisas dessas que ele explica nesse livro, Nada Me Faltará, que traz uma visão muito mais ampla. O dom do pastor é a habilidade especial de Deus, que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo, de assumir indefinidamente uma responsabilidade pessoal pelo bem-estar do grupo de crentes.
Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 7. Os deveres, embora o título diga dos bispos e diáconos, é uma visão pastoral. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Na verdade, ele está colocando aqui as características e qualidades do bispo, mas que serve para qualquer ofício, qualquer posição, título, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Agora, João capítulo 10 vai nos mostrar o sumo pastor, a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículos 1 a 18. Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quem não é pastor delas, elas não ouvem, não atendem, elas fogem, elas correm. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui, no sentido de dama. Aquele pastor que é do ministério de governo dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Porque o ouvis? Diziam os outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então você observa aqui Jesus ministrando que o pastor é aquele que está no aprisco, que a ovelha ouve a voz e ele entra pela porta. O salteador ou ladrão, ele pula. Por quê? Porque o aprisco, na verdade, é uma cerca que está no campo e só tem uma única porta. E muitas vezes o pastor tem que dormir aqui, ajoelhado aqui na porta do rebanho. Agora, essa cerca, ela é 1,20 m. Então, muitas vezes o salteador pula para roubar a ovelha, porque ele não passa pela porta. Ou, muitas vezes, o lobo fica à espreita ao redor, tentando atacar a ovelha. Agora, quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela vem até ele. Se você não é o pastor dela, e você chama do mesmo jeito que o pastor dela chamou, ela foge, ela corre. Então, é esse paralelo
que Jesus está fazendo, mostrando aí lições através aí de uma metáfora, através aí de um paralelo acerca de um animal com um ofício, né? O pastor de rebanho, o pastor de ovelha e, na verdade, o chamado ao pastoreio. 1 Pedro capítulo 5. Aos presbíteros. Quem são os presbíteros? Pastores auxiliares, que estão entre vós. Admoesto eu, quem? Pedro, o apóstolo Pedro, mas ele diz o quê? Que sou também presbítero com eles. Estou fluindo na posição de pastor auxiliar junto com eles. E testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. O que ele vai instruir aos pastores? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aos pastores que exercerem bem o pastoreio, tem uma coroa específica, tem uma coroa de glória como galardão, como recompensa. Mas Pedro está mostrando claramente que por mais que você ame, se dedique, se doe pelo rebanho, a ovelha não é tua. A ovelha tem um dono e a ovelha é do sumo pastor. E o sumo pastor é o cabeça da igreja e o sumo pastor é o noivo. E esse noivo tem ciúmes da igreja, que é a noiva, e não é noiva do pastor local, é noiva do sumo pastor, Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que entender que, por mais que nos doemos pelo rebanho, por mais que ministremos ao rebanho, não é nosso. É o Senhor que é o dono da ovelha e ele coordena o aprisco que ele quer. Ele é Senhor. Ministério público do pastor se identifica com ovelhas. Pastor que não está no meio do povo não é pastor. Pastor que não tem afinidade com o rebanho não é pastor. Pastor que não tem a graça de visitar, de aconselhar, de atender, de ir ao hospital, de ir ao velório, de ir à casa da pessoa, de pastorear, ele pode ter um outro chamado, menos de pastor. Ele tem que ter essas características, se identifica com as ovelhas, contato pessoal, lidera pelo exemplo e atitude, cuida do rebanho constantemente, não dirige ou força o rebanho, mas guia o rebanho. Carregará as ovelhinhas quando for necessário, ele o junta e não deixa nada dispersar o rebanho, vai atrás daquelas que saem e ele disciplina o rebanho, é o que eu já falei. Se ele tem que quebrar a perninha da ovelha, ele carrega ela no colo. Tem muitos que quebram a patinha da ovelha, mas não quer carregar no colo. Não, quando ele quebra a pata, ele carrega no colo. Por que ele quebra a pata? Porque ele já corrigiu, já ensinou, já guiou, ela continua pulando para a cerca do vizinho, para o capim do vizinho, mas lá tem erva daninha, vai fazer mal para ela. Então aí muitas vezes ele quebra a patinha. Mas quando ele quebra a pata da ovelha, ele traz ela para o colo para trazer perto de si, do seu coração, para estar com ele continuamente, para conviver com ele continuamente. Então, na verdade, a gente tem que entender essa função aí do pastor, essa função carrega junto, disciplina o rebanho. Ele deve ministrar cura, libertação e unir a ovelha, unir o rebanho. Essa é a função pastoral. E o último ministério de governo, mestre. O mestre, no original iará hebraico, que significa fluir como água, chover, apontar o dedo, entrar nos mínimos detalhes, que vem do grego original didasco. E didasco é também a raiz da palavra didaquê, que é didática. Didática. O mestre tem que ter uma boa didática de ensino. Tem pessoas que são bons conhecedores, tem pessoas que têm muito conteúdo, mas não sabe passar, não sabe transferir, não sabe ensinar. Só ter conteúdo não é suficiente. Por exemplo, tem muitas pessoas que recebem o chamado de Deus, né, quando a gente faz uma viagem, por exemplo, para a África.
Algumas pessoas querem largar tudo lá e vir para cá aprender teologia aqui para ir embora para lá. E isso acontece muito, é muito comum a gente ver muitas pessoas sendo chamadas para ir para um outro país, para ir estudar em outro local, para ir fazer algum ministério em outra região. E conheci já muitos estrangeiros que vieram estudar no Brasil. Mas espera aí, ele vem estudar com o propósito de levar o que ele aprendeu para a nação dele. Só que muitos deles, quando conhecem o Brasil e se acomoda com conforto, com a bênção da nação brasileira, não quer mais voltar para a sua pátria. No começo, as pessoas pensavam que se a gente trouxesse todos os pastores que têm um chamado para aprender aqui, para eles voltar para lá, era mais fácil. Não é, não é. Porque aí muitos deles criam família aqui, se casam aqui, geram filhos aqui e não tem como voltar. Então, na verdade, o chamado lá ficou sem ninguém. Perdeu um investimento. Na verdade, às vezes, alguns até exercem ministério no Brasil, mas outros nem exercem ministério no Brasil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando se fala a nível de chamado de mestre, o mestre não é apenas aquele que aprendeu para si. Tem gente que é sedento por curso. Ele já fez 50 cursos e saiu 51, ele vai também atrás da matrícula do 51º. Mas ele não consegue transmitir o que ele aprendeu, ele não consegue passar para frente o que ele aprendeu. E a função do mestre não é só receber, não é só se capacitar, mas é conseguir transmitir, é conseguir passar à frente. É justamente a diferença aí, né, de inteligência para entendimento. Há uma grande diferença de inteligência para entendimento, de sabedoria para conteúdo. Então, quando eu falo de didático, no grego significa ensinar. A didática que leva a pessoa a ensinar. Então, o mestre é um chamado especial de Deus, é instrutor da palavra de Deus, estabelece a verdade da doutrina da palavra de Deus, ensina outros a ensinar. Corrige a doutrina, é aquele que concede conhecimento sistemático, balanceia o ministério de inspiração do profeta, trabalha com equipes apostólicas, iniciando e estabelecendo igrejas locais. O dom de mestre é a habilidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo de comunicar revelações da palavra de Deus, ministrando ao corpo de tal maneira que outros possam aprender, ajuda a habilitar os outros na palavra. Então, o ministério de mestre ele é muito complexo, ele é muito vasto. Por exemplo, o ministério de mestre é também aquele que decodifica uma mensagem para classes diferentes. Como assim? É aquele que vai fazer o material didático, é aquele que vai fazer revistas, apostilas, é aquele que vai fazer livros para universitários, para pastores, para leigos ou para adolescentes, para crianças ou para jovens. Eu posso pegar essa mesma mensagem complexa e colocar numa linguagem simples para ensinar a escola dominical, a sala de crianças. Claro que não vai ter todo esse conteúdo, eu vou ter que trabalhar muito mais com desenho, eu vou ter que trabalhar muito mais com visual, mas eu posso decodificar essa matéria para a classe dos pequeninos. Se eu for decodificar essa matéria para a classe dos pequeninos, isso é o ministério de mestre, mas que trabalha na didática, que trabalha no desenvolvimento de material, que trabalha justamente nessa questão de levantar recursos materiais, apostilas ou decodificar na linguagem de cada um. Então, o ministério de mestre ele é muito vasto. Ensina a sã doutrina, tem uma paixão pela palavra de Deus, deve ser ensinável, deve ser exemplo do que ele ensina, deve guardar a sua língua em tudo que ele ensina, e ele constrói em cima do fundamento deixado por outros. Esse é o ministério prático do ministério de mestre. Romanos capítulo 12, verso 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação
ao ensino. Dedicação. Aula tem que ser preparada, estudada. E por mais que você já deu a matéria, tem que ser revista e tem que ser atualizada, enxertada novos conhecimentos, né? Eu dou esse curso já há anos e anos e anos. Sempre que eu vou dar uma nova matéria, eu leio um novo livro que saiu sobre o tema. E por isso que a gente vai sempre inovando a mesma matéria. Cada vez que eu dou, ela sai diferente. Por quê? Porque eu agreguei um novo livro que eu li, agreguei um novo estudo que eu fiz, agreguei aí um novo conhecimento. Aliás, falando em agregar, eu estou indicando esses 2 livros aqui. O Impacto Apostólico, o papel do apóstolo na construção do reino. Tá? Esse livro aqui está numa promoção, apenas R$15, ele é mais de 50, mas ele está R$15. Se você quiser, acho que tem 2 ou 3 ainda. E esse aqui, para o Ministério de Evangelista, Guia Essencial para a Cura. Estou terminando de ler esse aqui já, muito bom, equipando todos os cristãos para orar por enfermos, do Bill Johnson e Randy Clark. Guia Essencial para a Cura, fala um pouco dos ministérios, dos dons dos ministérios do Espírito Santo. Mas cada vez que eu dou essa mesma matéria, são 2 ou 3 livros, e a apostila de vocês, acho que tem 2 ou 3 ali, que a gente indica, falando dos ministérios. Nossa matéria conclui aqui, nossa matéria encerra aqui. Porém, nós vamos até o final do livro de Efésios, mas sabendo que o capítulo 6, nós vamos trabalhar uma matéria, só o capítulo 6, armadura de Deus. Tá? Então, olha lá. Capítulo 1, Paulo revelou o propósito de Deus. Capítulo 2, Paulo revelou a graça de Deus. Capítulo 3, Paulo revelou o amor de Deus. Capítulo 4, Paulo revelou o corpo de Cristo, né? Essa variedade do corpo de Cristo. Então, agora vamos lá para Efésios 4:17 a 19, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à disposição para com avidez cometerem toda impureza. Paulo está dizendo: você que teve um encontro com Cristo, você que está no corpo de Cristo, não pode andar como o mundo anda. Não pode andar como o mundo anda. Não pode tomar a forma do mundo. É possível ser cristão e ainda assim deixar que os pecados do mundo continuem dominando? Sim. E nós devemos romper o antigo e adentrarmos ao novo. Devemos romper com o sistema antigo. Gentil é uma pessoa que está fora da aliança com Deus. Gentil com o. Tá? Na prova, saiu aí com L. Corrijam aí na apostila e na prova. Gentil, uma pessoa que está fora de aliança com Deus. Pagão. Tá? Que muitas vezes vai ter um andar em vaidade. Tiago capítulo 1, versículo 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Ou seja, eu tenho que receber com mansidão a palavra de Deus. Eu não posso andar na vaidade do conhecimento, não posso andar no que é vão, sem valor, vazio. Então eu tenho que despojar de todo acúmulo de malícia, de toda maldade inconsequente. Essa instrução esclarece de que modo nós devemos andar. A vaidade nos próprios pensamentos, não podemos andar nela, que leva a ter o entendimento obscurecido, que leva a uma vida alheia à vida de Deus, a vida zoe, a vida abundante, que leva a separação que provém da ignorância, e a ignorância vem da dureza, cegueira do coração. Na Bíblia Amplificada diz ignorância, falta de conhecimento e percepção, cegueira espiritual devido à dureza de coração, à insensibilidade da natureza moral deles.
A cegueira leva a pessoa à insensibilidade, sem tato, insensível às impressões morais e religiosas. E muitos estão com a mente cauterizada. 1 Timóteo 4:2. 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. Tem gente que só entende o que lhe convém, né? Ele não quer entender o que não quer entender. Ele não quer entender uma outra forma de pensar. Ele fechou a mentalidade dele naquela visão e ele não se abre para ouvir uma outra perspectiva. Então ele está com a mente cauterizada naquilo. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 a 12. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências da carne que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. Agora Romanos capítulo 6, versos 12 a 22. Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências, e nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados dos pecados e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Temos que tomar cuidado com a lascívia. O que é a lascívia? É a prontidão para o prazer, a prontidão para a satisfação no pecado. Aquele que não se importa com nenhuma restrição, aquele cujos impulsos o controlam, desperdício e excesso dissoluto. Voltando para Efésios capítulo 4, agora dos versos 20 a 24. De 20 a 24, Paulo vai nos dizer: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Há uma outra tradução que diz: vocês, todavia, não vieram a conhecer a Cristo dessa forma. Então nós temos que encontrar alguns passos para um viver cristão bem-sucedido. E para vivermos o viver cristão bem-sucedido, nós temos que despir do velho homem, tirar a roupagem da velha criatura, tirar o estilo de vida
anterior à conversão. Nós temos que ter mudança de vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. O que é não vos conformeis? Não tomeis a forma da forma deste mundo. O mundo quer te colocar num padrão dele. Olha, você tem que vestir assim, você tem que andar assim, você tem que falar assim, você tem que pensar assim. E se você pensar diferente deles, te bloqueio. O mundo quer te enquadrar no sistema deles. O mundo não te dá liberdade para pensar diferente. Agora você tem que entender que quando você vai fazer um bolo, você mistura massa, e você pega uma forma e mexeu a massa e você põe na forma para poder ir ao forno. Depois que você está com o bolo pronto, com a torta pronta, você vai desenformar. Quando você vai desenformar, a massa ficou da forma da forma. Você pode tirar da forma, mas a massa ficou redonda se a forma é redonda. Esse termo, não vos conformeis, é isso que ele está querendo dizer. Não tomeis a forma da forma deste mundo. Ou seja, existe um padrão em Deus e existe um padrão do mundo. Só que para você entrar no padrão do mundo, você vai ter que abrir mão das coisas de Deus. Ou, se você quiser viver no padrão de Deus, você tem que abrir mão das coisas do mundo. Mas aí vão te chamar de quadrado. Mas, como um dito popular antigo, é melhor ser quadrado e ir para a glória do que ser redondo e ir rolando para o inferno. Porque muitas vezes você vai abrindo mão de coisas que Deus não negocia. Você vai abrindo mão de padrões que Deus não permite. E aí a bola rola para o inferno. Então, não tomeis a forma da forma, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Como você transforma? Pela renovação da vossa mente. Como que você renova a sua mente? Com novo conhecimento. Como você renova a sua mente? Renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alimentando com coisas novas, renovados no espírito, uma atitude da sua mente. Agora, 2 Coríntios 5,17, Paulo é bem claro em nos dizer, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu tenho que me revestir da nova criatura, da nova identidade. Amanhã eu vou falar bastante disso no abertura do Proclama. Estes são 3 passos práticos para nós cumprirmos os nossos propósitos espirituais de Deus para as nossas vidas. Volta lá para Efésios agora, capítulo 4, do 25 ao 32. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então ele conclui esse capítulo 4, mostrando como que esse novo homem deve lidar com a ira
e manter os relacionamentos bem-sucedidos. Devemos nos despojar do velho homem e devemos nos revestir do novo. Devemos falar a verdade uns para com os outros e não permitir que a ira, na verdade, passe além do pôr do sol. Controlar a nossa ira quando nos comunicamos com os outros, livrar-nos de toda amargura, de toda cólera, livrarmos aí de toda ira e perdoarmos uns aos outros. Então, esse capítulo 4, do 17 ao 32, é uma segunda exortação. E nessa segunda exortação, a exortação a uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. Todas essas coisas devem ser atributos da natureza de Deus em nós. O que são o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio é o caráter de Cristo em nós. E a vontade de Deus é que Jesus seja o primogênito e nós sejamos levados à imagem e semelhança de Cristo. Tal qual Ele é, somos nós aqui também nessa terra. O capítulo 5 é, na verdade, a terceira exortação. E essa terceira exortação é a exortação a um novo comportamento. Agora ele vai falar como que nós devemos viver e andar, então, em amor, em novidade de vida, como pai, como marido, como esposo, como filho, como esposa, como patrão e como empregado, que vai adentrar até o capítulo 6. Então ele começa uma exortação a um novo comportamento. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém. Parvoices é imbecilidades, tá? Você ficar discutindo coisas que não vai levar a fim proveitoso nenhum, né? Tem pessoas que se apegam a situações que vai trazer discórdia, vai dividir amizades, famílias e tudo mais, são imbecilidades, são parvoices, tá bom? Nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Lembra que falamos que cada carta ele foca uma coisa? Gálatas ele vai destrinchar o fruto do Espírito. Ele vai explicar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Aqui ele só vai citar, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Agora, então, ele vai falar como andar na família, no lar, os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Os machistas
só pregam até aqui, não lê o 24 em diante. Por quê? Porque essa exigência tem uma condicional. A mulher se submete ao marido quando o marido se submete a Cristo. Quando, na verdade, o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja e se deu a ela tem prazer em submeter porque ela se sente segura, protegida, ela se sente amada, ela se sente acobertada. Então, não tem como pregar o 22 e 23 independente do 24 e 25. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja em tudo sujeita a seu marido. Mas, vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Grande é esse mistério, mas digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Agora ele continua falando acerca dos deveres no lar. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo na terra. Mas agora ele coloca outra condição. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Agora, patrão e empregado, ou senhor da fazenda e o escravo. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo só quando eles estão olhando à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Mas agora ele vai falar com os patrões, com os donos, os senhores da fazenda. E vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças. Faz isso, senão eu vou te chicotear. Faz isso, senão eu vou te torturar. Deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Lembra que falamos que a carta de Paulo aos Efésios, Paulo estava preso. Quando ele escreveu a Efésios, ele escreveu Efésios, que mais? Já esqueceram, meu Deus. Colossenses, Filipenses e Filemão. Essas foram as 4 cartas que Paulo escreveu quando ele estava nessa prisão, em Atos capítulo 28, os 2 últimos versículos. Agora, o que é a carta de Paulo a Filemão? Ele é um senhor de fazenda que tem escravos, que tem funcionários, que tem pessoas, e Paulo está preso, e na prisão Paulo encontrou um escravo de Filemão que roubou Filemão e fugiu. E na prisão Paulo prega e ele se converte. E agora ele está terminando de cumprir a pena, ele vai voltar para Filemão. Então, ele tem que tomar cuidado com o que ele vai escrever em Efésios, porque em Filemão ele fala: eu peço que você receba ele como se você estivesse recebendo a mim. E olha, aquilo que ele ficou te devendo pelo que ele pegou na tua casa, põe na minha conta. Quando eu sair daqui, eu pago. Então, Paulo está falando tanto com um senhor, os senhores de fazenda que tinham escravos, muitas vezes torturavam seus escravos,
mas os escravos estão se convertendo. Então, por isso que ele coloca: o Senhor deles e vosso está no céu, que para com ele não há senhor ou escravo. Lá é tudo igual. Então, cuidado como você cuida dos seus funcionários, dos seus servos ou dos seus escravos. E aí, então, Paulo entra, o que nós vamos ver em outra matéria, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Primeira peça e mais importante é o cinto. Vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Tíquico, o portador dessa epístola, e saudações finais. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que o amam a nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Então a gente vê aí a carta completa, né? Quando você recebe uma carta, você não lê ela pela metade, você não lê ela em partes, você tem que ler ela como um todo. E como um todo, o que se destaca mais? A armadura de Deus e os ministérios, que após o intervalo a gente vai falar acerca de níveis ministeriais. Níveis ministeriais.